foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Aproveita a sua vida ao máximo. Passe o maior tempo possível com quem você ama. Pode ser a última vez que vocês estejam juntos. Real, a gente nunca sabe. Então a gente tem que aproveitar cada dia, cada minuto da nossa vida como se ele fosse o último, porque ele pode ser. Você não pode ficar esperando a ausência de problema para ser feliz. Ele nasceu com a raríssima síndrome de Hanhart, sem os braços e sem as pernas. Mesmo assim, se tornou treinador internacional, líder sênior do time do Tony Robbins, autor best-seller, surfista, skatista, mergulhador, percussionista, DJ, cantor, marido e pai. Ele costuma dizer: eu não tenho nada e faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo, mas escolhe não fazer nada. Porque ser feliz é uma escolha. Uma decisão que se toma todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora de dormir. Prepare-se para um mergulho profundo em inspiração, superação e propósito. O convidado de hoje é Marcos Rossi. É como se tornar imparável, né? Como se transformar uma pessoa que não desiste. Não desistir, primeiro tá vinculado ao meu porquê. Se o meu porquê for fraco, eu vou parar. Agora, quando o meu porquê é muito forte, eu não paro. A fé é a certeza que vai dar certo e o medo é a certeza que vai dar errado. Então eu decido ter fé ao invés de ter medo. Tá reclamando pra mim? E parar de reclamar, você abre uma outra frequência, cara. E aí, N situações legais começam a aparecer. Eu acho que o humor é um superpoder, cara. E a música que eu mais gostava de cantar era aquela Polegares, onde estão? Onde estão? A parte que eu mais gostava. Onde estão? Turma, antes de começar o podcast, eu tenho um recado muito especial. Pela primeira vez e única vez, vamos abrir os bastidores do Como Você Fez Isso para te ensinar a montar um podcast campeão. Para você que tem ou quer ter um podcast, você vai aprender como estrutura, como distribui, como que cria um podcast, os melhores formatos, distribuição, crescimento, como que faz para você ter um alto nível de engajamento, como utilizar o podcast como uma aquisição de cliente para você que quer usar de uma maneira estratégica, ou fonte de receita, explorar todas as vertentes que é possível no podcast, enfim, no detalhinho nessa experiência que vai ser super legal aqui em São Paulo, nos estúdios do Como Você Fez Isso. Essa experiência chama Como a Gente Fez Isso e vai acontecer uma única vez em São Paulo a pedido de toda a nossa comunidade. Então, se você quer são pouquíssimos lugares, porque vocês vão acompanhar aqui dos nossos estúdios, inclusive uma gravação. Tá? E no final vai sair com um moletomzaço que nem esse e o playbook de como ter um podcast de sucesso. É só você aplicar para esse formulário e o time vai te chamar e obviamente corra, porque são cadeiras limitadíssimas e vai acontecer essa única vez, tá bom? Então, no dia 5 de junho acontece a primeira e única edição do Como a Gente Fez Isso, como construir um podcast de sucesso. Espero que uma cadeira seja sua. Agora vamos ao episódio. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E eu estou extremamente feliz porque eu recebo um cara que eu gosto, um amigo querido, que veio de Natal pra cá, mas já sei que terras paulistas estão chamando, ele está refletindo, está pensando sobre, mas como vocês viram na nossa introdução, super bem produzida pela nossa produção, eu queria palmas da nossa plateia para Marquinhos Rossi. Valeu, Caião. Prazer estar contigo, meu irmão. Eu te adoro, irmão. Eu também, cara. Pô, começou há mais de 10 anos, admiro a tua história, toda vez que eu te vejo eu dou risada, saio alegre, eu saio mais leve. Acho que você tem essa habilidade, né, de fazer as pessoas saírem mais leves, né? Então, acho que eu nunca te falei isso. Verdade. Toda vez que eu saio com você, eu saio mais leve, cara. Eu sou um cara que me considero um cara contente, alegre, feliz, de natureza, assim, mas toda vez que eu termino um papo com você, pode ser, cara, almoçando junto, que a gente tava almoçando na igreja aquele dia, ou batendo um podcast, eu saio leve. Eu saio com mais motivos pra sorrir. Camarim dos eventos, a gente fica lá fazendo uma trocando ideia. A gente dá risada junto pra caramba, a gente gosta, tem um bom humor. E eu trouxe um como, Marquinhos. Você viu que a primeira vez você vendo como você fez isso? É verdade. Tá crescendo absurdo. Parabéns, eu vi alguns, muito legal. Tá muito bacana e eu tenho certeza que a galera vai te adorar, te amar. Muitas pessoas já te acompanham. Quem não acompanha o Marquinhos precisa começar a acompanhar ele agora. E é baseado em cima de um como, que é a pergunta mais buscada. E eu tenho certeza que as pessoas te param às vezes no aeroporto e perguntam alguns comos. Marquinhos, como? Né? Então, e o tema que a gente trouxe é como se tornar imparável, né? Como se transformar uma pessoa que não desiste. Quantas pessoas estão na labuta, estão correndo atrás de um objetivo e não desistir acaba sendo um atributo. Eu falo por si só, a não desistência por si só não te garante nada, mas quem desiste vai perder tudo. Já foi, né? Já era. E aí eu queria começar navegando um pouco. Eu lembro que o último episódio,
eu entrei muito no contexto da tua história. Tua história é muito forte. A tua história é um grande treinamento, né? E hoje eu tenho uma função diferente, meio investigativa. Meio que, cara, meio destrinchar pra Que turma. ninguém perguntou ainda. É aquela parada, Yes. como é que esse cara pensa? Entender o modelo mental desse cara. Saca? Porque nas histórias já fica claro pelas lições como que você lidou com frustração e tal, já vai entendendo. Mas eu Aliás, quem não viu, vai lá no vou deixar podcast. até o link do podcast que a gente gravou talvez há uns 2 anos atrás, talvez, alguma Sim. coisa nesse sentido. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é... Primeiro, como que você enxerga desistência? Como que você enxerga pra você continuar, desistir? Como que é isso na tua cabeça? Né? Cara, Quando alguém te pergunta, Marquinhos, como é que eu faço pra não desistir, cara? Não importa do que é. Já quando vê essa porrada pra você, o que vem na tua cabeça? Então, primeiro assim, ao invés do como, que todo mundo vai muito no como, Aham. como. Pra mim, mais importante que o como é o porquê. Muito bom, aí ó, já começou. Valendo, hein? Então, mais importante do que qualquer como é o porquê. Porque quando você tem um porquê muito forte, aparece um monte de como. Que foi o meu caso, pra tudo que eu fiz. Então, como o meu porquê era muito forte, o seu cérebro ele dá um jeito de encontrar alternativas. Então, você vai cavando ali, opa, apareceu isso aqui, vou usar. E eu sou um cara apaixonado por padrões, sabe? Eu acho que Padrões? de ficar de olho em padrões o tempo todo. Tipo, o sucesso deixa rastro, assim. Tipo assim, tem padrão que dá certo, o que o cara faz pra se dar bem, ou o que ele faz pra se dar mal. Uhum. Então, são 3 coisas que eu acho que qualquer pessoa precisa dominar. A primeira delas é você reconhecer um padrão. Então, opa, ali eu já sei. Sabe aquela coisa quando você olha e fala, já sei onde vai terminar isso aqui. Você reconhece esse padrão. Segunda coisa é você precisa dominar, utilizar padrões que vão te servir, que vão te impulsionar. Então, pô, isso aqui, o Caio faz isso aqui, é legal. Pô, vou aprender com ele, vou usar também e eu tenho certeza que eu vou ter sucesso. E por último, a terceira habilidade é você criar os seus padrões. Então, depois que você já está tão acostumado a reconhecer e usar, você cria. Vamos colocar isso mais prático para quem está em casa. Você toca algum instrumento? Não. Eu toco violão e comecei agora piano. Uau! Agora, faz 2 meses que eu comprei meu piano. Yes! Então, Tô animado, comprei 2. é muito legal. Eu também toco. Quer dizer, não é piada, mas eu faço assim, do, ré, mi, fá, beleza. Mas eu toco. Eu fui fazer uma palestra essa semana numa igreja lá no Rio. E aí aquele palco gigantesco e tal. E eu cheguei antes pra ver coisa e tal. E tinha um teclado ali. Sozinho. Ligado. Pra testes que o pessoal ia fazer. Imagina se eu não encostei a cadeira lá e comecei, né? Eu nem vi, estavam me filmando. Mas enfim. Mas você toca a bateria, né, cara? Eu já vi você Sim, mas principalmente piano, do carnaval, aquela. Não sei como notas. chama aquilo lá. Que É repique. Repique. É, toquei 24 anos no carnaval. E aí, o que acontece? Vamos colocar isso na prática para você que está aprendendo piano. Primeira coisa, você vai começar a tocar do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, o padrão que eles te dão. E aí você começa já a usar esses padrões em tocar a música dos outros. Você vai começar a tocar uma musiquinha aqui e tal. Só que o próximo passo, você vai criar os seus padrões. Então, do nada, você já toca violão, então você tá ali, você faz um solo seu, você faz uma... E isso vale para a vida e para as nossas coisas. Então, não desistir, para mim, primeiro tá vinculado ao meu porquê. Se o meu porquê for fraco, eu vou parar. Agora, quando o meu porquê é muito forte, eu não paro. Então, segundo ponto, a única diferença entre a gente ter medo, porque você desiste por medo, isso é fato. É verdade. E fé não só no ponto religioso, mas eu digo intrinsecamente está no DNA do ser humano, a fé. O ser humano já nasce com isso. Cara, quantos milhões de pessoas morreram na pandemia? E o triplo, sei lá quantas vezes mais em acidente de trânsito todo ano. Mas você continua pegando o carrinho e achando que aquela linha amarela que divide as 2 pistas vai te salvar, né, de acontecer alguma coisa, mesmo sabendo que o índice é bem maior. Então, por que a gente não usa isso para a nossa vida e para as coisas que a gente quer? Então, a única diferença entre a fé e o medo, nenhuma delas aconteceu. É a nossa imaginação em direções opostas.
Então a fé é a certeza que vai dar certo. E o medo é a certeza que vai dar errado. Então eu decido ter fé ao invés de ter medo. Não quer dizer que você não vai sentir. Mas se o medo bater, cara, opa, tô na fase 1, tá bom, tá aqui pra me proteger, o nosso cérebro. E vou com hashtag vou com medo mesmo. Cara, olha quanta coisa eu fiz. Muito bom, mano. E assim, não é porque eu sou um super-herói ou nada disso. Mas é porque eu coloquei isso como um padrão que dá certo. Então eu comecei, imagina, surfar. Cara, pra surfar eu coloco minha vida na mão das outras pessoas. Você tem 2 pulmões, eu tenho 1. Você tem um pulmão? Eu só tenho 1. Eu não sabia disso. Eu só tenho 1. Quando eu fiz a cirurgia de coluna, eu tenho uma cirurgia de coluna que tem uma barra de escoliose, né? Sim, eu lembro. Então, para não entortar, eu tenho essa barra. Se eu caio da prancha, eu não consigo fazer esse movimento para subir. Então, a única coisa que eu faço, eu tenho uma galera que fica no meio, uma galera no raso. Se eu virar no meio, a única coisa que eu faço é isso aqui, ó. E eu fico lá no liquidificador. E a sua apneia é um pouco menor pra só ter um pulmão? Eu aguento 1 minuto e meio, quase 2. Porra. Com um pulmão, Mas eu sei que eu vou estar no liquidificador ali e alguém vai aparecer pra me pegar. Bom, pelo menos até hoje apareceram, né? Mas o lance eu boto a mão, cara, eu boto a minha vida na mão das outras pessoas, mas eu não deixo de viver nada que Deus me pôs no mundo pra viver. Nada. Cara, eu já tenho que embalar. Como evitar cair na armadilha da autopiedade? Quantas pessoas se caíram na armadilha da autopiedade? Por exemplo, você poderia ter se colocado numa posição de vítima da tua circunstância. E você usou isso como uma grande fortaleza da sua vida. Né? Não quer dizer que em alguns momentos a gente não se põe como, Total, né? total. Ficar triste e tal. Todo mundo. A gente é humano. É humano. Mas como evitar? Então, o que acontece? A gente tem algumas necessidades inconscientes da personalidade. E uma dessas necessidades é a necessidade de conexão. Todo ser humano precisa se conectar a alguma causa, algum valor, alguma coisa. E quando a pessoa tem esse tipo de comportamento de autopiedade, o que ela está fazendo? Ela quer um afago. Ela quer, então meio que é um comportamento viciante. Então tem gente que é viciada em ser coitadinho. Você não conhece alguém que, cara, desde de manhã, até reclama de tudo, de todo mundo, tá tudo, ai não, porque tudo pra mim é mais difícil. Meio que a síndrome do coitadinho de mim, né? Coitadinho de mim e tal. Cara, ixi, eu adoro essa galera. Porque aí eu chego só e, ei, acorda, tá reclamando pra mim? E várias pessoas vieram, família, amigos, assim. Falei, meu, você tá reclamando pra mim? Peraí. Dá aquela chocada na cabeça. Mas enfim, até a gente mesmo, né, se pega às vezes e fala, não, opa, reclamar não adianta nada. E um dos grandes segredos, assim, que me moveram pra fazer tudo isso que eu faço, é que eu decido todo dia viver num estado de graça. Fala mais disso. Estado de graça é você, independente do que aconteça na sua vida de bom ou de não tão bom assim, você agradecer. Você fala, como é que eu agradeço porque bateram no meu carro, por exemplo, né? Ou como é que, independente, seja lá o que aconteça. Por quê? Eu entendi que Deus está preparando você para o próximo nível. Então, cara, veio uma doença, você está em preparação. Os reveses, quando você tem essa mentalidade que você está numa preparação, você passa por isso mais fácil. E tem N maneiras de fazer isso. Uma delas, que eu sempre brinco nas palestras ao redor do Brasil e do mundo todo, que eu solto um desafio nas empresas pra galera, é 5 dias sem reclamar. É muito difícil, né? Cara, 5 dias. Só 5 dias. A galera fala, impossível e tal. Não, mas muitos conseguem. Porque eu peço pra me mandarem lá no meu Instagram. Você também, depois esse teste aí, 5 dias sem reclamar. Bom desafio aqui pra galera aqui, né? 5 dias sem reclamar. É tipo, a gente é como se fosse um rádio, saca? Você tá sintonizando. E quando você reclama, você tá clamando mais nhaca pra sua vida. E parar de reclamar, você abre uma outra frequência, cara. E aí começa a acontecer o quê? Coincidências que não existem. Pessoas, dinheiros, N situações legais começam a aparecer. Simplesmente porque você fechou a boca. Você já viu aquela experiência que os caras fizeram com a água? Que aí o cara começa a falar durante um mês
palavras, por exemplo, eu te amo, você é lindo, tudo. Só palavras bonitinhas pra água, pra esse copo d'água aqui, com arroz e tal. E pra um outro só de ódio. Você quer. Olha só como fica o negócio. Ficou preto, velho. Sério? Ficou preto. Nunca vi Real. essa. Real. Vou te mandar. Você sobe pros caras na edição. A gente, eu acho que todo mundo, independentemente do quanto as pessoas acreditam nisso ou não, tem aquele lance. Quem nunca entrou num lugar e a conversa tava, só palavra ruim, você fala, nossa, que pesado que tá. Então você sente uma nuvem, né? Então Aquele isso... parente que você chega e só... Puta, cara, quando tu conversa, que alguém te pega Você pra chega reclamar, na você casa- sai lá e fala, cara, sai até gripado, né? Baixou a imunidade. Cara, é real. É real isso. isso, É muito pô. real. É invisível, mas acontece. Então, quando você simplesmente para e aí você agradece... Cara, todo dia eu tento agradecer pelo menos 3 coisas diferentes. Comigo mesmo. Abri o olho. Pá, Você obrigado. lembra a primeira vez que você agradeceu por ter nascido sem os braços e as pernas? Foi uma vez que uma pessoa falou, hoje eu ia me matar. E Você lembra desse eu dia? lembro desse dia exatamente, nítido. Eu ia tirar minha vida. E aí eu entrei numa padaria às 8h30 da manhã. Olhei pra televisão e você tava contando a sua história num programa de TV. E aí eu decidi voltar pra casa. A mulher tinha deixado ele no mesmo dia também. Ele tinha perdido o emprego e a mulher tinha pedido o divórcio e saído de casa. Eu voltei pra casa, eu tomei um banho e eu saí pra procurar emprego. Uau. Aquilo pra mim foi... eu já tinha recebido, mas ali pra mim foi o... Deus fala com você o tempo inteiro, cara. E às vezes você demora pra entender. Ele usou outra pessoa pra falar com você. Aí outra, hey, hello. Cara, como que eu me tornei um palestrante? Acho que você nem você sabe essa. Eu não sei mesmo. Cara, eu trabalhava no mundo corporativo. Eu trabalhei... Você trabalhou no Itaú, não trabalhou? Foi. Eu Trabalhei no banco. Eu te conheci nessa época. Eu trabalhava no banco ainda. Trabalhava no banco, a gente se encontrava às vezes lá na Bus, tava de crachá. Não era? Tava de crachá Eu aí, lembro, né? pô. É verdade. E aí, cara, eu tava almoçando num refeitório, enfermeira me dando almoço e tal. E aí um cara chega, que eu não conhecia, e aí ele fala assim, e aí, você tem saído muito na revista interna de funcionário? Porque eu sempre saía na revista em anos anteriores, cada hora fazendo uma coisa. Ou tocando, ou surfando, e por aí vai, uma atividade diferente. E aí eu falei, não, faz tempo que eu não saio. Eu queria te dizer uma coisa, posso sentar aqui? Eu falei, claro. E eu só mastigando e ouvindo, né? Aí ele fala assim, quando saiu aquela sua revista, acho que você tava tocando no carnaval, minha família tava um caos, pai e mãe quase saindo agressões físicas. Meus irmãos não queriam saber de nada, de trabalhar, de fazer nada. Caramba. Caos. Eu peguei alguns exemplares de gente que tava de férias, levei pra casa, chamei uma reunião, entreguei um pra cada um. E falei, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Imagina isso, eu só ouvindo, mastigando e ouvindo o cara falar. Aí eu preciso te contar o que aconteceu depois daquela noite. Aí eu, de fato, meus pais decidiram se separar, que era o melhor a se fazer para não dar uma tragédia. Meus irmãos estão todos trabalhando e nós compramos um apartamento juntos, graças àquela noite. Por que você não faz isso profissionalmente? Você não tem noção do impacto que você causa nas pessoas sem fazer nada, só sendo você mesmo. Você foi intimado a palestrar. Irmão, e eu falei assim, qual é a chance de cair um cara do nada, que você nunca conhece, com uma história dessa, sentado na sua frente, tipo assim, entendi. Mas aí eu falei, beleza, só tem um problema. Ele falou, o quê? Eu falei, eu não dou palestra e eu morro de medo de falar em público. O meu maior medo da vida, na faculdade de Direito que eu me formei, eu fugi de todos os trabalhos que tinha aqui lá na frente, eu matei a família toda, sabe? Não, minha avó morreu, não, sabe o negócio? Cara, não dá, esquece. De onde vinha esse medo seu de falar em público? Eu sei lá, acho que é um dos maiores medos, né? Tem medo de julgamento, né? Porque você vai ser exposto, você vai expor as suas ideias. E aí o cara fala assim, não, dá palestra que nem dá aula. Eu falei, mas eu não dou aula. Ele falou, eu dou aula, o banco tem um projeto que ajuda nas comunidades, depois do expediente a gente ensina Excel, PowerPoint. Eu posso te ajudar. O cara começou a almoçar comigo todo dia com um gravador na mesa. Só pegando as histórias e tudo. E dali virou um roteiro. Esse roteiro, como eu tinha medo de falar em público, era um talk show. Então, ele perguntava e eu respondia. A gente ia nas empresas. Tipo, ele perguntava e eu respondia. E aí, 7 meses depois, a mulher dele engravidou. Ele falou, irmão, tenho que sair do projeto.
Eu falei, não! Quem vai fazer as perguntas? E aí ele falou, você já sabe as respostas. Deleta as perguntas, emenda as respostas e vai. Eu falei, não é que faz sentido? Tô aqui até hoje, sentado aqui na tua frente. Foi isso que aconteceu. Cara, que legal. Surreal. E o lance de como fazer do limão uma limonada, né? Porque tem um lance que a gente tem uma tendência muito natural de desmerecer a nossa própria história. Será que alguém vai se interessar? Será que a nossa história é interessante o suficiente? Será que a minha história tem alguma coisa que pode ser levada pra alguém, ensinada pra alguém? Eu não acreditava, cara, mas de tanto povo falar, desde criança, todo mundo falava, nossa, é inspiração, entrava por ouvido, saia pelo outro. Porque eu falava, meu, eu só vivo a vida porque... Quando você ouvia isso, quando alguém fala, nossa, inspiração, naquele momento você sentia raiva quando alguém falava isso? Não, eu falava assim, por quê que eles estão falando isso? Porque eu só vivo minha vida, por que eles não vivem a deles? Falei, impossível que ninguém vive a vida, só eu. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Ah, você faz mais coisa que eu. Pequeno, garoto, assim, tipo, coisa simples, tipo, adorava ir na praia, ficar no mar, ficava lá no fundo, numa adrenalina com as minhas moletinhas, eu tinha as moletinhas, ficava lá, tal. Tudo bem pra você estar no joelho, mas eu tava no fundo. E aí o negócio vinha, cara, água no pescoço, tal. Batia, vinha aquela onda 2 vezes meu tamanho, me jogava lá na areia, eu levantava, vinha de novo. Cara, era uma adrenalina. Aí o povo vinha e falava, falava, meu, tá ali, o mar tá ali, porque você não vai, tipo, né? Isso pra tudo. E aí eu comecei. A sua bio dá uma chocada. A sua apresentação dá uma chocada. Ele é palestrante, ele é autor, ele é DJ, ele é mergulhador, ele é astronauta, ele é alienígena, ele é do outro planeta. E aí você mostra a foto só depois, né? Tipo, pá. E dá uma chocada. Ele fala assim, pô, cara... Como? Não, e aquele lance que quantas pessoas não estão vivendo, né? Yes. Aí a pessoa fica, como você faz? Só que a pergunta primeira é, por quê? E o meu porquê é muito forte. Que pelos médicos não era nem pra eu estar aqui mais falando contigo. Qual foi a expectativa de vida que te deram? Primeira vez. Primeiro diagnóstico que te deram. Você lembra? Foi. Quando você teve consciência? Tinha 10 anos. Com 10? Com 10 anos. Aí te chamou numa salinha, o médico, como é que foi? A sua Na mãe? verdade foi minha mãe que me contou, né? Porque eles falaram pra eles primeiro. E aí disseram que... Como é que foi essa conversa com a sua mãe? Sua mãe te puxou e falou o quê? Estavam falando porque a minha coluna tava entortando muito e tal, não sei o quê. Aí da onde que vem? Ah, não, a escoliose veio por causa da deficiência? Não veio. Escoliose é um negócio que dá em qualquer um e não tem muito um porquê que vem. E aí ela chegou e abriu sobre a síndrome, né? E inclusive te deram uma expectativa, né, de viver até no máximo 30, mas 30 pra quem tem 10. Tá bom, né? Falou, falta bastante ainda e tal. Até o aniversário de 29 pra 30. Você lembra dos seus 30 anos foi emblemático? Foi. Quer dizer, eu não lembro muito, que eu tava numa bagunça que eu... Mas, por exemplo, assim, quando você tinha 29 pra 30, você já tinha consciência, cara, vou viver mais, cara. Eu já tava... aí- Não, mas eu aproveitei pra fazer uma big party, né? Fez? Fiz, chamei todo mundo, geral. Cara, eu tive vários renascimentos, né? Porque os médicos disseram que eu não ia viver. Pum, continuei. Depois veio essa cirurgia, que tinha 90% de óbito. 90% de chance. Com 10%, graças a Deus, pum, tô aqui. Então eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Eu não tô de bobeira nesse planeta. Deus não me pôs aqui pra brincar. Quer dizer, me deixou brincar bastante até, né? Mas tudo isso que ele me permitiu viver é justamente pra hoje, agora sim, em consciência, que não se trata mais sobre mim, é tudo sobre ele. Então eu sou meio que me encaro hoje como um mensageiro pra acordar essas pessoas que estão com vazio interno gigantesco. E a galera acha que é carro, que é grana, que é coisa, ou é corpo, mas não é. Você falou de renascimento, né? Pra você, o que é um verdadeiro renascimento? É você largar a mão de quem você era e se tornar a sua real identidade. Porque o grande lance é que quando a gente nasce, a gente vai se perdendo da nossa real identidade com Deus.
você vai indo embora. Você vai pegando uma identidade que a sua família botou, que a sociedade botou, que as pessoas colocaram. E a gente esquece do mais importante. Que você é a imagem e semelhança de Deus. É muito poderoso isso. As pessoas não entendem. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele parece com você? Que ele não tem braço e perna? Não. Quer dizer que você pode criar. Você tem poder de criar a sua realidade. É um poder, cara. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Proximidade é força. Fale mais. Fala mais. Proximidade é força. Tem muita gente que acha que vai fazer as coisas na força do braço. Nem isso eu tenho. Eu entendi que proximidade é força. Então, como é importante a gente se unir. Como é importante, mas não uma união de interesse, de eu vou me aproximar daquela pessoa, porque, não, de como que você pode servir, como você pode agregar, como que você pode, cara, você economiza uma década de bater na cabeça por aí, tentando fazer as coisas sozinho. E a força maior de todas elas é a proximidade com Deus, que eu demorei muito para ter. Cara, minha vida virou de cabeça para baixo a partir de dezembro do último ano. Agora. Por quê? Cara, eu estava num treinamento do Tony Robbins e trabalhando lá, e eu conheci uma pessoa, um aluno do nada, e o cara vira pra mim, imagina, acabei de conhecer. Do nada. E acabei de conhecer e tal, e ele vira pra mim, a gente estava em Nova York. Brasileiro ou... Brasileiro. E ele fala assim, quando que você vai pra Orlando? Eu falei assim, Orlando em dezembro, a gente tem um evento em Miami, eu pulo pra lá, eu preciso descansar um pouquinho, vou pros parques, dar uma relaxada com a família. Aí ele vira pra mim e fala assim, irmão, preciso te contar uma coisa. Nem falei com a minha mulher ainda. Deus falou comigo que se você for pra Orlando, você tem que ficar na minha casa. Aí eu falei, legal, peraí que eu vou ali e já volto. Foi... Você nem conhecia o cara. Não, acabei de conhecer. Aí eu fui... O golpe tá aí, né? Cara, quem quer. Eu falei, tem uma coisa esquisita aqui. Aí eu fui lá, falei com a minha esposa, cara, e ela é a mais reservada do mundo, sabe? Não fica na casa de ninguém, aquele negócio todo. Eu falei, amor, tá vendo que é Carlinhos? Ele tá falando que Deus falou com ele, que a gente tem que ficar na casa dele. E aí foi o mais doido. Ela virou pra mim, amor, eu não sei por quê, mas eu sinto que a gente tem que ir. Eita, meu Deus, tá falando com todo mundo menos comigo, porra. Não, cara, aí eu falei, a hashtag cair da cadeira. Eu falei, Sim. você? Daí eu não sei por quê, a gente tem que ir. E fomos. Quando a gente foi pra lá, no dia que a gente chegou na casa dele, quer dizer, a gente ia pra casa dele, era umas 7 horas da noite, o drive é umas 4 horas de carro, né? Miami, Orlando. E aí ele mandou o endereço, falou, cara, já são 7 horas da noite, não vem pra cá não, vai pra esse endereço. E aí ele falou pra eu ir encontrar com eles direto na casa do Paulo Vieira, palestrante Paulo Vieira. Sim, Paulo, já tava aqui. E aí eu falei, tá bom, fomos lá pra casa do Paulo. E lembra que a gente falou no início do papo? Padrões. Sim, certo? Sucesso deixa rastro. Yes. E aí eu cheguei lá e comecei a olhar todo mundo que tava ali. Tinha umas 20 pessoas naquele dia. Todas as pessoas que estavam ali eram família. Todas as pessoas que estavam ali eram pessoas de sucesso. Todas as pessoas que estavam ali eram cristãos. E eu falei, interessante isso aqui. Mas eu respeitava, mas não, cada um no seu quadrado. E aí, dentro dessas pessoas, tinha um cara que era um profeta. Eu falei, profeta? O que é esse negócio de profeta? Quem se chama profeta na minha cabeça? Como é que o cara fala que é profeta? E aí... o cara vira pra mim e fala, cara, ele fala uma coisa que não tinha como ele saber. E aí ele vira pra mim e fala, bom, você tem que se livrar dessa pessoa. E aí eu falei assim, como assim? Não sei, Deus só mandou eu te falar isso. Na sequência, ele vira e fala assim, eu tenho que te dizer mais uma coisa, sua geografia vai mudar. Eu falei, sua geografia é aqui. Pode se preparar que é aqui. Falei, legal, todo mundo mora ali, eles moram ali, todo mundo tem casa ali. É fácil falar que a minha geografia vai ser ali. Ok. No dia seguinte, a gente foi na Lagoinha de Orlando. Sim. E aí no final,
na oração e tudo. Ah, não, antes disso, antes de sair da casa dele, naquela oração final ali na sala, todo mundo de olho fechado e tal, e ele vira e fala assim, tem uma mulher aqui dentro, nessa sala, que tá queimando no coração dela que ela quer voltar para Jesus. Se você for essa mulher, dá um passo, vem aqui na lareira. E eu, de olho fechado, todo mundo de olho fechado, mas eu fiz assim, né? Sabe que é curioso? Né? Deixa eu ver o que é esse babado aqui. Meu irmão, quando eu abro o olho, é minha mulher que tá lá na frente. Aí o hashtag caí da cadeira de novo. Eu falei, que? E aí ela tava lá, e tipo assim, ela nunca foi ligada em nada disso. Eu botava uma música gospel em casa, ela falava, desliga esse negócio, sabe? Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Nada. No dia seguinte a gente foi na Lagoinha de Orlando. E aí, no final, de novo, todo mundo de olho fechado, aquela música rolando. Eu quero viver algo novo, tal, né? Aquela coisa queimando dentro da gente. E aí, nossa, e aí, se você quer vir, quer aceitar, vem pro palco que a gente quer orar por você. E aí eu tô lá, de novo, olho fechado, deixa eu ver o que é, o que vai acontecer. Pum, minha mulher de novo. Aí eu falei, aí o meu amigo lá de Orlando me empurrou, vai com ela, pum. Aí eu fui também, já tava sentindo aquele negócio, já foi aquela choradeira toda. Enfim, irmão, a vida virou de cabeça pra cima daquele dia em diante. Boa essa expressão, hein? Cara, A vida virou de cabeça pra cima. De cabeça pra cima. E Nunca tinha ouvido assim. Adorei. foi uma sucessão de coisas que aconteceram que não tem como explicar, irmão. Não tem como explicar. Tipo assim, ela... um desenho. Boa. De cabeça pra cima. É porque às vezes eu acho que aquela situação, cara, minha vida virou de cabeça Não. pra baixo. Será que agora ela não tá com a cabeça pra cima e antes você tava por baixo, né? Uau. Então, Yes. legal essa expressão. Cara, e muita coisa. Então, tipo assim, que não dá pra... Tipo assim, a maneira que Deus trabalha, se você tiver com a antena ligada e só entender o que ele tá querendo te falar e seguir... Cara, em dezembro, eu tava no maior deserto da minha vida. Em dezembro. Justamente quando eu peguei e fui servir nesse evento lá. Tinha vindo de um divórcio que tinha tomado financeiramente tudo. E tava na maior crise que eu já vivi. E aí aconteceu tudo isso. E aí eu voltei e eu decidi. Eu falei, eu vou fazer o que é certo. Eu não vou nem para a esquerda, nem para a direita. Eu vou fazer o que está escrito. Isso inclui tudo que está escrito. Ah, mas eu não sei como começar. Cara, tem um livro que foi escrito há, sei lá, 2025 anos. 2025 anos, que tá tudo ali, o que você tem que fazer. Eu falei, eu vou fazer o que tá aqui. Ótimo. Incluindo dízimo, que todo mundo quando escuta essa palavra, né? Dá aquela dorzinha. Não. Se eu abrir a conta e tinha nada, vai ser os 10% do nada ali. Mas vai. Cara, eu comecei a tomar esse passo de fé. E as coisas começaram a acontecer. Eu fechei o primeiro contrato de palestra, pós isso tudo. E eu falei, deixa eu ver quem era o contratante. Na hora que eu olho o contratante, tá escrito assim, Igreja Batista, não sei o que, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, igreja? Eu não palestro em igreja. Aí eu só lembrava de uma oração que eu tinha feito. Me usa. E eu olhei a data. 5 de maio. Eu falei, uau, 5 de maio dá tempo de eu me preparar. Tá tranquilo. E lá, fui seguindo o baile. Até que a gente decidiu se batizar, eu, minha esposa, meu filho. E a gente batizou na Lagoinha, lá em 15 de fevereiro. E no dia 16 de fevereiro, foi o dia que eu almocei com você. Verdade. No dia que eu almocei, você e o André. Uhum. No dia 16, ele vira pra mim lá no almoço, tu lembra? Ele falou assim, você pode voltar hoje? À noite, e vim falar com a turma. Eu quero que você dê o seu testemunho lá. E eu, hashtag caí da cadeira de novo. Porque no meu coração era assim, eu tenho até maio. Não. Aí eu falei, André, eu batizei ontem. Foi ontem. Você quer que eu suba pra 8.000 pessoas pra dar um testemunho? Não é minha palestra, é um testemunho. Ele falou, cara, vai. E fui. Irmão, só bênção na minha vida. Só bênção na minha vida. Essa palestra aconteceu. Foi mágico. eu diria que foi espiritual, cara. Foi tudo que eu preparei pra falar
Eu não falei nada do que eu tinha preparado. Tipo, foi indo. Quando eu vejo, tá cantando, a banda entrou. É bom quando tem as bandas boas, né? Que você vai onde você quiser e os caras te acompanham. Foi um negócio de louco, foi muito lindo. Agora uma pergunta. O que te sustentou até esse dia? Até qual deles? Até a data da A sua decisão? conversão, por exemplo, que espiritualmente foi para um outro nível de relacionamento. Né? Então, o que te sustentava? Na verdade, foi uma... Acho que não é nem sustentar, acho que foi uma... Se eu pudesse escolher uma palavra, eu acho que seria... Eu me rendi. Eu realmente me rendi. Que lindo, cara. Eu falei... É rendição aqui. É me entregar... Toma o controle, né? Eu sempre entendi... Eu entendi, cara, que eu não vim de bobeira. Esses dons todos. Por que eu ainda não fui embora? Então tinha algo muito... Muito forte ali. Essa Você perguntava por que eu não fui embora ainda? Perguntava, eu falava, por que eu não fui ainda? Se é pra estar aqui, tem que ter um... Eu já Você entendi. tá com 40? 43. 43, sabia que você tinha mais de 40. São 13 anos de hora extra já e... e tô tranquilo. E aí eu decidi, eu falei, cara, enquanto Deus me quiser aqui, eu vou cumprir o meu trabalho da melhor maneira. Não deixe de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum só episódio. Vai que justo episódio que você precisa, você não tá inscrito e você não assiste. Então, pensando no teu futuro, se inscreva agora no canal. E se você está vendo pela alguma plataforma de streaming, siga o perfil do Como Você Fez Isso, porque aí garante que você não vai perder nada, tá bom? Recado dado, faz isso rapidão, é 5 segundos. Fez? Tô aqui esperando, hein? Fez? Ótimo. Então tá, agora que você já fez, vamos seguir a programação normal com esse super episódio. Pode curtir. E a minha agenda é muito louca. Eu tô aqui, tô lá, tô... E sabe que o legal da sua história? Você teve que aprender a confiar desde o seu primeiro dia em alguém. Em todo mundo. Mas nem alguém, em todo mundo. Às vezes você tem que confiar, às vezes, num cara que estava sozinho, num colega de trabalho que você nunca viu na vida. Ô, ajuda aqui. Então, ou aprender a confiar. Como é que foi isso pra você, cara? Quantas pessoas... Uma vez eu vi uma frase de Roberto Marinho que eu achei espetacular. Tava lendo o livro do Pedro Bial, que é uma mensagem aos brothers. Nunca mais esqueço dessa frase. E a frase é de Roberto Marinho. Bial falou que foi a frase que talvez mais impactou ele, que ele ouviu de Roberto Marinho. Que é, prefiro morrer sendo traído do que viver desconfiando de todos. Uau. Legal, né? Quantas pessoas que é o contrário, né? Uau. Fica desconfiando de todo mundo o tempo inteiro. Prefiro morrer sem confiar em ninguém do que ser traído por uma pessoa. Porque, cara, quando você é traído, tudo bem, dói, mas o problema não estava em você. Yes. Porque não estava em você. Então, perdoa quem te perdoou, se perdoa também, e a Yes. vida que continua. Às vezes a pessoa nem lembra mais e você ainda fica carregando. Tem gente que acha que perdoar é concordar com o que lhe foi feito. Perdoar é você lembrar sem sentir dor. E simplesmente você se liberta daquela toxina do mal que lhe foi feito. Não vai apagar, mas você vai conseguir seguir adiante. Então, como que foi pra você aprender a confiar nos outros? Que pra você era muito mais do que uma estratégia de vida, era fisiológico, cara. Era necessidade. Era necessidade. E no começo, eu sofri bastante pra até virar essa chave, né? Então, Como assim? Tipo, cara, uma das passagens mais fortes do meu livro no mundo corporativo, cara, teve um café da manhã com VP. Então, juntava aquela galera, aquela mesa enorme de café da manhã, eu do lado do cara aqui, e cara, eu comi 0. Todo mundo, pá, e eu olhando aquele negócio, olhar pro cara, olhar pro outro e tal. Nenhum falou assim, ô. Aí eu falei, não. Não é eles que tem que falar. É eu que tenho que chegar e falar, aí, joga esse pão de queijo aí. Marquinhos, para, Marquinhos. É mais ou menos isso. Daí, Mas né? você faz assim É mesmo? lógico. E aí... Eu vou ficar com fome? Não vou nada. E aí, Maravilhoso. eu falei, uau, virei essa chave. Falei, não tem que esperar. Isso vale pra você que tá em casa aí. Não tem que esperar os outros fazer nada por você. Você tem que dizer o que você quer. Mas uma lição muito poderosa. Você acha que você demorou pra aprender a pedir ajuda? Tem muita gente que tem essa dificuldade, A gente né? precisa de ajuda pra várias coisas, né? Então, assim, pra algumas foi mais rápido, pra outras não. E a gente até hoje ainda vai
aprendendo a pedir ajuda para certas coisas. Sempre tem uma habilidade que a gente não tem. E a gente vai pedindo ajuda. O bom de andar com os caras igual você assim, que, pô, a gente aprende o tempo inteiro. E eu falo, me ensina isso aqui e tal, não sei o quê. Eu ligo pro Paulo, É o tempo todo. O tempo todo. A gente não pode ter medo de crescer. Crescer dói. Mas, se você tiver gente, suporte e correr atrás... E você tem que ser uma pessoa que as pessoas querem estar contigo, né, cara? Porque tem isso também, né? Proximidade é força, mas, pô, você é um sanguessuga, chato pra dedéu, só reclama. Vai se lascar. Como você se cobra? Não é? Total. Você conhece alguns, não conhece? Então. Não, essa pessoa ela vira repelente, né, cara? Ela chega, todo mundo sai, né? Você sabe o brother repelente? Ó, o repelente chegou aí. Porque ele veio e vai todo mundo embora. Cara, é bem isso. Então, pra mim, o repelente, geralmente é isso, cara. Né? Essa reclamação, o cara que não serve, o cara que ele só quer extrair. Enfim, ele não é... Você tem que ser... Ele tem agenda dupla. Próximo ele é de um jeito, longe ele é de outro jeito. Boa. Agenda dupla, ó, isso Cara, aí é legal. quantas pessoas na vida tem agenda dupla? Quantas pessoas na vida tem agenda dupla? Próximo de alguém, ele te trata de um jeito, fora ele te trata de outro. É igual jeito. os caras que a gente conhece, que tá no palco, uma coisa, quando você vê o cara fora, você fala, mano, Então, é o mesmo cara, como assim? Então tem que tomar muito cuidado com gente de agenda dupla. Mas como que na sua vida você sempre fez pra se cobrar sem se punir? Sabe esse lance de... Tem muita gente que... O Bernardinho tem uma frase maravilhosa, que ele fala, cobrança é medida de confiança. Eu só cobro de quem eu acredito que pode entregar. O Bernardinho até fala para meus atletas, cuidado quando eu parar de cobrar de você, é porque eu não acredito mais em você. Por conta das suas ações eu desacreditei. Enquanto eu tô te cobrando, é uma medida de confiança. Porque aí você pode mais, você pode além, tua capacidade é muito maior. Quantas vezes, né, a gente tem que acreditar quem acredita na gente até a gente desenvolver a habilidade de acreditar na gente mesmo sozinho. É que a gente não enxerga, né, cara? Muitas vezes nem você enxerga que você pode ir para um próximo nível ali, naquela situação. Principalmente quando você tá nas tempestades e tal. E isso é a importância da referência. Né? O Paulo Vieira sempre fala, né? O ecossistema, ele sempre vence. Uhum. Sempre. Então, onde que você está inserido, né? Com quem que você está andando? Isso faz muita diferença na prática mesmo, porque, cara, eu andava com galera que, na época do colégio, as coisas assim, a galera não queria nada com nada. Aí você vê, pô, minha irmã era CDF, aquela coisa toda e tal, e eu, cara, isso pesou depois no futuro? Pesou, lógico que pesou. Se eu tivesse, talvez, tido pessoas pra mim... Pai e mãe não vale, né? Porque eles falam e você fala... você recebia muito... Pô, minha mãe foi minha primeira treinadora, assim. Meu pai também. Minha primeira grande coach, assim, foi minha mãe. Veio aquela figura do treinador mesmo. E eu era aquele cara que eu acreditava na minha mãe. Minha mãe, vai lá, você tem condição, você é capaz. Assim, beleza, eu acredito nela. Já que ela tá falando, vambora, vamos ver o que acontece. Até mas sempre foi positivo. Não tem, assim... Porque, por exemplo, às vezes as pessoas que mais a gente ama vira pra você e fala, isso aí não é pra você não. Cara, vai dar certo. Eu dei sorte, assim. Desiste. Eu dei sorte, assim, esse núcleo, sabe, maternal e paternal, eu nunca tive toxina dos meus pais. Por outro lado, eu sempre fui um cara que me protegi da toxina das outras pessoas. Por exemplo, o que é se proteger das toxinas das outras pessoas? Tem gente dividindo o sonho com gente que não devia. Uau. Ou tá falando coisa, cara, boca fechada. O que o outro não sabe não pode estragar. Pra mim, o silêncio é a língua dos sábios. Qual que é a língua que o sábio fala? É o silêncio, pô. Ih, olha lá. Aí, ela fala isso? Ela fala assim, né? Então, isso foi sempre uma estratégia. Eu nem sabia, fui aprender já mais adulto, que pra mim foi uma grande proteção contra a toxina. Quantas vezes você vai dividir na inocência com alguém, a pessoa não tá remando junto, não tá contribuindo, nem quer ir pra esse lugar, aí você dividiu, ela depositou uma toxina em você. Aí você saiu de lá pior, não tinha nenhuma estratégia, nenhum contexto ali dizer aquilo. Uau. E aí, então eu sempre fui um cara muito reservado, assim. Muito... Como é que é a frase? Fala de novo. Eu nem sei repetir o que eu falei. Os sábios... Como é que é? O sábio... O silêncio é a língua dos sábios. O silêncio é a língua dos O sábios. silêncio, pra mim, é a língua dos sábios. O que o outro não sabe, ele não pode estragar. Então, por exemplo, eu só divido os meus sonhos mais íntimos com quem tá remando junto comigo ou vai viver esse sonho comigo também.
Ou a pessoa tá ali na jangada, ou ela vai viver esse sonho junto comigo. Yes. Então, se não... Porque quando eu comecei a palestrar, o meu pai, por exemplo, abriu a empresa, começou a gerar capital, começou a me levar para conhecer todos os grandes players da época e tal, os amigos dele. E aí minha mãe falava assim, você vai falar o quê, menino? Você não sabe nem falar, você vai falar, e aí, mano, beleza? E eu falava, eu vou. E às vezes líderes que a gente tem, que às vezes inspiram a gente, também vêm. Eu lembro que a minha escola, antes de palestrar, foi o multinível. Uhum. E eu fui, cara, ali... Foi onde eu nasci, né, cara? Que é onde você... Sim. E ali a gente quebra todas as barreiras de ter que falar em público, de liderar, gente. E aí, cara, eu tinha uma líder, eu era vidrado, assim, no modelo de liderança dela e tal, tá. E foi bem quando surgiu essa coisa de sair dali pra palestrar. E ela vira e fala assim, você acha que você vai motivar alguém só contando sua historinha? Aí eu encontrei ela outro dia. Ela, nossa, eu sou sua fã, eu sabia que você ia dar certo. Tem um pouco disso, né? Uau. O resultado é coisa inquestionável, né? Então, Pode falar o que for, mano. Ninguém pode questionar os seus resultados. O que você acredita que é uma fortaleza que você tem? Por que eu gosto de perguntar fortaleza de alguém? Porque meio que é o convite para a pessoa olhar para essa área. Lembra que você falou das pistas? Então eu gosto muito de dar luz às pistas. E quando você fala a palavra, quando a gente fala, né, o segredo deixa rastro, né, o sucesso tem pistas, porque não é muito comum alguém que venceu dividir por que venceu, entendeu? Ixi, eu não ligo não, eu saio dividindo pra todo mundo. O negócio é o seguinte... Cara, você gosta de contribuir, você gosta de servir. Mas o que é uma fortaleza do Marquinhos? Você fala assim, bicho, isso aqui, sabe, uma característica sua que você sabe que é determinante. Uma palavra, energia. Você é um cara de... Energia. Cara, energia pra tudo. E eu acho que o segundo seria fé. Quando todo mundo tá arrancando os cabelos, eu sempre falo, vai dar certo. Relaxa, vai funcionar. Sabe que... Eu quero fazer uma pergunta pra você que eu lembrei agora. O quê? Depois, agora? Ou concluir? Não, pode concluir. Eu me tornei o primeiro piloto do mundo sem braços e pernas a correr rally. Correu o maior rally das Américas, que é o Rally dos Sertões. E essa história é muito louca, porque imagina, dirigir um carro. Minha meta do ano era ter um carro, adaptar esse carro e tirar a carta. Era a meta pro ano. Meta boba, qualquer um tem essa, né? Só que no Brasil não existe adaptação para alguém sem perna e braço. Ponto. Não existe? Não. Ou o cara tem um braço, alguma coisa você tem que ter. O cara não tem nada, não dá. Quer dizer, é o que eles diziam. Só que mesmo vindo para São Paulo, Rio, as grandes marcas, as empresas de adaptação, falando isso para mim, cara, eu tinha muito forte dentro de mim, que era só o cérebro dos caras tentando proteger eles. E para que eles vão inovar um negócio que não existe, né? Tipo, já tá aqui, já tá... E aí eu fui para casa, para Natal, e numa empresa lá eu fui, e o cara falou assim, não existe, mas vamos construir juntos? Bingo. Era o que eu queria. Cara, Deus dá a visão para você. E a visão que Deus deu é sua. Não é da sua mulher, não é da sua mãe, não é do seu... A visão é sua. Então você tem que ir atrás da visão que ele te deu. E se ele me deu a visão que eu podia dirigir, eu vou dirigir. Assim. Acabou. E aí eu fui. E aí a gente adaptou. Então, em fevereiro eu tinha comprado o carro. E a cadeira não cabia em qualquer carro, porque a cadeira não desmonta. É todo um negócio. A cadeira que eu tinha. Agora, essa aqui que eu tô já é uma americana nova, que pesa só 10, 15 quilinhos. A outra era 120. E ela fecha igual um carrinho de bebê. Então, qualquer carro. Até num Fusca dá pra jogar lá dentro agora. E aí, mas na época eu não tinha. Eu comprei uma Toro pra poder pôr na caçamba e tal. A gente adaptou. Em fevereiro eu comprei, em março a gente adaptou. Em abril eu fui tirar a carta. Imagina, você, Caio, dono de autoescola. Oi, tudo bem? Quero aprender a dirigir. Os caras só falavam, não dá, sem chance e tal.
E aí tem uma coisa que eu carrego muito comigo, é que se não dá certo, muda a abordagem. Não deu? Muda de novo. Não deu, muda de novo. Quantas vezes você tiver que mudar até você chegar Boa essa, hein, Marquinhos? no resultado que você precisa? E específico o resultado. E aí, eu falei, beleza, vambora. Não deu, vou mudar a estratégia. O carro já estava adaptado, lembra? Fui dirigindo, e eu tava com o carro adaptado, eu fui dirigindo até outra autoescola. Parei na frente, mandei chamar o dono, oi, tudo bem? Quero tirar a carta. Aí o cara ficou uns 10 segundos com o olho regalado assim. Aí falou, acho que dá pra fazer no seu carro as aulas. Bom, em abril eu tava na autoescola. Em maio era a prova do Detran. O Detran queria tanto me dar carta, você não faz ideia. E eu tava lá, você lembra no dia da prova do Detran, você tinha um cara pra te julgar? Eu tinha 4. Sério? 4 caras dentro do carro. 3 médicos atrás, parecia uma lotação, Zona Norte. 4 médicos e um perito na frente. Quando eles entraram, tava aquela nuvem, assim. Aí eu falei, bom dia, senhores. 4 repelente? 4 referente. Eu falei, bom dia, senhores. Tá todo mundo de fralda? Porque eu acho que eles estavam com medo de andar com cara sem braço e perna no teste, mas beleza, eles conseguiram. Você não falou isso? Falei. Não falou. Falei, lógico que eu falei. Falei. Falei pra quebrar o clima, tava aquela tenso, né? Aí os caras deram risada e tal, e aí fomos. Aí fizemos lá a baliza, você tem 3 chances, 3 movimentos, né? E eu fiz de primeira, parei, encostei, pá, beleza. Tirei a carta em maio. Primeira coisa que você quer fazer quando você tira a carta é viajar, né? Sim. Pra praia, pra cidade do lado. E eu peguei o carro e fui de Natal até São Paulo dirigindo. Fui. E eu falei, primeira Quantos viagem. km? Sei lá, alguém sabe essa informação? Sei lá. 3.000. Um negócio assim. E eu não revezei com ninguém, cara. Falei, eu vou dirigir esse negócio. Esperei 40 anos pra dirigir, agora eu vou dirigir tudo. E aí... e se nada der certo nessa vida, eu vou virar Uber. E assim... Gente, palmas. Imagina... E aí... Cara... E aí, eu fui dirigindo. Foi legal. E, cara, eu gostei desse negócio de velocidade. E aí começou a chegar um monte de multa. E aí eu falei, acho que não pode correr, né? Então eu vou ser piloto. E aí, cara, Sonhar Grande e Pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Eu falei, cara, eu vou ser piloto. E aí, consegui, com amigos e tudo, falar com o pessoal da organização do Rally dos Sertões. E eles falaram, pode vir. E aí, teoricamente era um convite, né? 30 dias antes da prova, eu não tinha carro, eu não tinha equipe, eu não tinha nada. Mas toda palestra que eu tinha, toda palestra que eu ia, eu já subia no palco e falava, eu sou piloto e eu vou correr o Rally dos Sertões. E se alguém quiser contribuir com esse sonho, com essa jornada, bom, eu sempre falei isso. E aí eu fui fazer uma palestra na conferência anual da Green, da empresa lá que faz os seus cursos e tal. E eu fui palestrar. E falei a mesma coisa. E aí quando eu saí, o Rafael Wish, presidente lá, subiu, falou, olha, a gente ia fechar essa semana de colocar os adesivos da Green numa grande marca de carro importado aí. A gente tá cancelando com eles e vamos com vocês no Rally dos Sertões. É assim que eu faço as coisas acontecerem. Eu podia ter, não dá. Porque, cara, é um exército. Não Tem deu que certo, levantar. muda a abordagem, né? Vai mudando. E a fé, cara, eu tinha certeza que eu ia estar lá. Mas um mês antes, você não tem nem um carro, nem equipe, nem nada. E aconteceu. E foi uma das coisas mais loucas da minha vida. Quantas pessoas que tem, entre aspas, estão ouvindo a gente, tem o seu Rally dos Sertões, mas tá meio descrédulo, ele quer, mas não acredita muito. Então isso, você vai ter gatilhos comportamentais e técnicos que vai ser uma profecia autorrealizável. Né? Então, por não acreditar, você já vai mais desconfiado, ou começa a fazer menos do que poderia. Quando você tá acreditando, você tá motivado, você tá fazendo muito. Toda oportunidade é uma oportunidade. E eu busco manter a minha energia lá em cima. E sempre tem alguém olhando.
Sempre tem alguém olhando. Imagina você falar, desencana, vai, não vou mais falar, falta um mês. E era naquela palestra que você encontrar um parceiro. Então, eu acredito que quando você não desiste, cara, e faz a tua parte, tem sempre alguém olhando. Sempre. E eu queria, eu anotei da pergunta, porque ficou claro ao longo do nosso papo todo, e eu queria muito ouvir o teu ponto de vista sobre humor. Você é um cara engraçado, cara. Você é um cara engraçado, você viu quantas vezes a gente já deu risada. Eu sempre eu sou um cara que faz dar risada também. Né? Mas você é um cara que diverte as pessoas, você faz humor, você brinca consigo mesmo. E eu acho isso um poder tão incrível, cara, quando você aprende a se tratar, ser um bom amigo de você mesmo. Eu também, várias coisas, às vezes eu faço errado, eu brinco comigo mesmo, eu dou risada sozinho. Eu sou um cara que eu dou risada sozinho. E uma vez o meu avô, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, filho, porque o meu avô tinha esse mesmo senso de humor também. Ele falava, humor é que nem geleia. Combina com tudo, dá gosto nas coisas e em alguns casos ajuda a descer. Né? Quem nunca tava comendo aquele pão seco, vamos botar uma geleia que tá difícil descer esse pão aqui. E bota uma geleia lá. Uau, adorei. E você usa muito esse humor. Sim. Você sempre foi assim? Sempre, cara. Ou teve que ser, cara, eu preciso ser bem-humorado, Não. que foi sobrevivência, te ajudou? Não. O quanto que você recomenda que as pessoas protejam o seu humor, sejam bem-humorados? Queria que você falasse isso daí. Eu acho que o humor é um superpoder, cara. É algo que ele faz um dia ruim ficar bom, mas de uma maneira natural. Eu nunca fiquei pensando no que eu ia falar, tanto que isso acabou virando, quando eu comecei a palestrar no início da minha carreira, no início pra metade, assim, a galera próxima, amigos e tudo, via a minha palestra e falava, cara, isso é um stand-up, velho. As pessoas sempre davam muita risada? Aí eu falei, não, é uma palestra, eu sou mó sério, vocês vêm falar que é um negócio... Os caras, não, é um stand-up, você tem que... Por que você não faz isso? Eu falei, interessante. Bom, virou outro produto. Depois fiz no Teatro Gazeta, virou stand-up, Marcos Rossi, Sem Limites. Então, e cara, foi um sucesso, por quê? Porque a melhor maneira de você ensinar é sendo lúdico. Porque o conhecimento sem emoção, ele é meramente retido. Onde você estava no 11 de setembro? Eu tava no laboratório da minha aula de inglês no colégio. Você lembra exatamente a cena onde você tava? Laboratório de inglês. Eu lembro que a gente colocava os cassetes e ficava ouvindo coisa em inglês ali. E eu tava lá, e aí começou um rebuliço. Aconteceu uma coisa, eu não entendi nada que tava acontecendo. E aí quando eu cheguei em casa, eu liguei a TV. Bom, falei, ixi. Eu olhei e falei, ixi. Ó, você lembra até a sua fala. Por quê? Foi um forte impacto emocional. Então, o humor tem um pouco disso também. Né? Ele te tira de uma situação que às vezes não tá. E eu, desde pequeno, cara, mas desde pequeno eu brincava com isso, com tudo. A gente tava falando, eu tava te contando agora há pouco lá no camarim, né? Que quando eu era criança eu era expulso da classe direto porque eu ficava cantando. E a música que eu mais gostava de cantar era aquela Polegares, onde estão? Onde estão? A parte que eu mais gostava. Onde estão? E aí, as professoras só, sai da minha classe. Enfim. A galera dava risada. Eu dava risada. Ixi, eu fazia muito, cara. Pô, os caras não jogavam giz. Lembra naquela época que todo mundo jogava giz na professora? Mas eu quero que você fale mais. Quando você tem a capacidade de brincar com você mesmo, você tá muito bem resolvido com aquilo, não é? Sim. Não tem? Você tem que saber muito bem quem você é. Tem gente, por exemplo, que tem... desafios na vida, ou problemas na vida, que quando você toca no assunto, a pessoa já fica chateada. Você já tá num nível que eu mesmo brinco comigo mesmo. É o mimimizento, né? Tem os mimizentos que não consegue. Mas tem níveis, né? Então, por exemplo, eu vou até um certo nível. A minha esposa vai até 3 acima. Como assim? Ela junta com meu filho e faz bullying sinistro em casa. Então, você começou a brincar e aí comecei a brincar e o pessoal gostou da brincadeira. E levaram para um outro nível. Então eu virei figurinha de WhatsApp, tem várias figurinhas de WhatsApp. Apelidinho. Sabe qual é o apelido carinhoso? Não, você viu quando a gente entrou no estúdio aqui? Conta o que tinha aqui na porta pintada, um personagem. Essa foi muito bom, não foi? Não, essa não. Você guarda segredo? Eu guardo. Ó, o Caio. Eu guardo.
Não fui eu só ouvi. Ah, eu só ouvi. Foi uma foto do... Como é que é? Do Patrick Estrela. Mas enfim, ela me apelidou, né? E ela virou e falou que eu pareço um nugget. Sabe o quadradinho do McDonald's? Pronto. Aí fica assim, aí vira emoji, põe minha cara no nugget, põe um... O que eu fiquei mais bolado foi outro dia que eu tava em casa, a gente tava indo, sei lá, se arrumar, ou, sei lá, e ela tava se trocando, não sei o quê. Aí, você tá ligado aquele sutiã que tem cola, que a mulher põe, que tem cola? Sim, Que sim. Então, aí ela falou, olhou pra mim, olhou pro negócio, falou assim, amor, vem aqui. Eu falei, quê? Ela catou aquele negócio e plá no meu olho, assim, ó. E aí eu não conseguia tirar, cara. E aí eu, não, tira isso aqui e tal. Não sei o que. Ela, João! Aí chama o meu filho. Aí meu filho vem e fala, Rã. Aí ele só pega o celular e pá! Aí aquela foto, ela desenhou uma asinha atrás e fez bzzz. Não, faz isso não. Então, o humor tem um certo nível até onde você pode ir, tá? Se o coleguinha tá triste, não faz. Cara, deve ser uma diversão a tua casa, né? Mais ou menos isso. Porque o humor acaba contagiando, né? É. Ela só tem esse bom humor porque, de uma certa maneira, o humor influencia. Não, ela só começou a fazer isso quando ela viu meu filho. Um dia que eu tava, sei lá o que eu tava fazendo, aí eu esbarrei o celular, pá, caiu no chão. Eu, João, pega o celular aqui, por favor. Ele, pega aí, meu. Aí a gente ainda tava namorando e tal, aí ela olhou e falou, se ele pode, então... Aí pronto, aí virou o caos. É isso. Você também tem sempre essa necessidade de ficar do lado de pessoas que têm bem-humoradas? Eu tenho, por exemplo. Cara, eu prefiro muito. Eu tenho uma ultra sensibilidade a pessoas mal-humoradas, assim. Tanto que quando a gente vai naqueles eventos grandes, geralmente eu e você a gente fica trocando ideia até... Os dois. Não é? Dois dando risada o evento inteiro. Os caras falam, putz, peraí, já é sua vez? Vai, Cara, tá na hora de entrar. Eu acho que, por exemplo, se a pessoa que tá ouvindo a gente aqui, se ela não deu uma boa gargalhada no dia de hoje, alguma coisa tá errada. Uma, bicho. Não é pra você ficar o dia inteiro dando uma boa risada. Mas se você não conseguiu extrair uma... Ó, quantas gargalhadas já deu aqui? E, obviamente, talvez o seu cotidiano não tem momentos, por exemplo, você tá fazendo uma entrevista, você tá contando as histórias. Histórias, geralmente, você traz pontos e aprendizados, engraçados. Mas no seu cotidiano, se você não consegue extrair uma gargalhada... Cara, primeiro quem senta na sua direita, na sua esquerda tá errado, quem senta na tua frente, no lugar que você tá, alguma coisa tem que rever. Cara, é muito real. Você viu aquele negócio do estudo que falam, né, das 5 pessoas, não sei o quê? Na verdade são 6. E São 6. são 6. E eles fizeram, durante 20 anos, eles acompanharam uma cidadezinha lá nos Estados Unidos. Só que o mais louco é que, assim, se tem nesse grupo, tipo, você, o amigo do amigo do amigo, aquele amigo do amigo do amigo, lá no final da fila, se o cara é um depressivo, aquilo vai chegar até você. Se o cara é obeso, vai chegar até você. Agora, se o cara é um cara otimista, um cara engraçado, um cara feliz, vai chegar até você. Então, cara, com quem que você tá andando? Os diretos. Imagina os que você não tem ação ali. Mas a galera, o amigo do amigo, ou as festas, ou... É muito poderoso isso, cara. Nossa, foi muito bom o papo com o Marquinhos, né, gente? Primeiro, palmas para o Marcos Rossi, senhoras e senhores. Marquinhos, indo pro último bloco, antes da mensagem final, que eu quero que você deixe uma mensagem final, não olhando para mim, olhando para aquela câmera ali, que eu sei que você olha no olho, e quando você olha no olho ali, vem coisa forte. Acho que tem perguntas, né, produção? Temos 2 perguntas aqui da nossa plateia para você. Eba! Tá? Então... Primeiro, quem é a nossa primeira pessoa selecionada da nossa plateia para fazer a pergunta? Davi? Então, primeiro, palmas para o Davi. Vem, Davi, vem aqui na frente. Fale no microfone do como você fez isso. Você está sendo transmitido pelo Brasil inteiro, não sinta essa pressão, tá? Mas pode perguntar o que você quiser para o Marquinhos. Prazer estar aqui. Prazer, Davi. Eu queria perguntar se você conhece o Nick Vujicic, se você se inspirou nele em alguma coisa, e se você conhece alguma criança assim, com as características próximas de você, que se inspiram em você, e se der tempo, se a sua geografia mudou mesmo, que nem você disse que o rapaz tinha dito. Obrigado. Vamos lá, primeira pergunta. Nick. O Nick é uma coincidência
do universo, assim. Ele nasceu no mesmo ano que eu, com uma deficiência igual a minha. O cara também surfa, também anda skate, também tem filho casado e também dá palestra. Conheci o Nick, eu conheci quando ele veio ao Brasil. Pô, o mundo precisava de uns 1000 pessoas iguais a você, contando essa história, sabe? Tem uma galerinha Com as pessoas chegando. que não conseguem compartilhar um desafio, né, cara? E o Nick, todo mundo me para. Eu falei, meu amigo, obrigado, eu ganhei muito dinheiro, viu, por sua causa, viu? Porque todo mundo fala, Nick, eu vim na palestra por causa do Nick. Aí quando chega não é o Nick. Surreal. Meu evento agora nos Estados Unidos, que eu fiz em abril. Chegou a conhecer ele? Teve uma pessoa, não, conheci no Brasil. Tá. Mas eu tô lá no evento e uma pessoa lá que depois até veio comprar mentoria, não sei o que, no final. Aí ela abriu e falou, eu vi no card, eu pensei que era o Nick. Aí eu... Poxa, que pena, quer dizer, que bom que você veio, né? Obrigado, Nick. No aeroporto, me fala, é o Nick. Falei, não. Você já conheceu algum adolescente, algum jovem Já. com a mesma síndrome que a sua? Alguns, o Thiago Link, e tem o Vitinho, o Vitor Morcelli. O Vitinho eu conheci, ele tinha 8 anos e ele é igualzinho a mim. Eu não sei qual que é a estatística dessa síndrome sua. Cara, Cada... sei lá, quantos que era, amor? Milhões? É muito absurdo o índice. E aí, numa sessão de fisioterapia, me contaram, tem um garoto aqui que faz tal, você pode, o horário é quase igual ao seu, eu venho um pouco mais cedo que você pega ele. Aí eu vim, cara, 8 anos ele tinha. Foi tipo olhar no espelho, assim, sabe? E ele olhava assim e tal. E aí, conversei com ele. Resumindo, esse garoto, eu acompanhei ele até hoje. Hoje ele tem 20, hoje ele é pai. Que legal, hoje, cara. Tudo que eu fiz, ele fez. Então, assim, skate, botei o moleque, ele foi mergulhar e tal. E ele me passou. Porque ele virou atleta paralímpico de natação, 1 tonelada de medalha. Que legal, cara. Agora, hoje ele trabalha no Einstein, no RH do Einstein. Então, quem for no hospital lá, vê ele pra lá e pra cá nos corredores lá. Que legal. Então, e a outra pergunta, a geografia mudou? Vai mudar, inclusive depois do podcast aqui eu tenho umas casas pra ver. Próxima pergunta, palmas para o Davi. Boa pergunta, viu? Inspiradora. Bom dia. Querida bom amiga dia, Maria. Marcos, bom Olá, dia, Maria. Caio. Vou fazer uma pergunta aproveitando que a gente está no próximo do Dia das Mães. Então, nessa vibe de Dia das Mães. Eu tenho uma filha de 4 anos que nasceu com uma doença genética e eu e meu marido, a gente vem fazendo um trabalho muito bom com ela de mentalidade, né? E de ela entender e trazer toda a questão dela de uma forma bem natural, né? Bem normal, assim, trazendo ela para a normalidade. E são 2 perguntas, na verdade. Uma é se os teus pais, eles têm uma... como é que eles te ajudaram a construir a tua mentalidade, né? Como eles fizeram isso ao longo... Principalmente quando tu era criança, né? Minha filha tem 4 anos. E a segunda pergunta é uma dica, na verdade, de como que eu abordo isso com ela. Apesar da gente já trazer muito... Eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, mas a tua dica, né? De como abordar isso com ela, ela é tão pequenininha. Qual que é só pra eu entender, qual que é a síndrome Ela que tem fibrose cística, na verdade, é uma doença que acomete pulmão e a parte gástrica, né, também. Então, assim, olhando, ela é normal, né, assim, sim, mas normal, a né? cabecinha, ela entende tudo normal. Ela entende tudo, assim, tem os braços, tem as pernas, assim, quem olha não vê uma deficiência, isso que eu quero dizer. Tá, Mas ela tem então essa vamos questão. lá. Primeira parte é parte da minha família, meus pais. O meu pai sempre foi um grande estudioso da mente humana. Meu pai morou mais de 30 anos nos Estados Unidos. Quando ele veio para o Brasil, eu nasci. E ele trouxe na bagagem os livros, fitas cassetes do mentor dele, que era o Tony Robbins na época. Então, ele aplicava em casa esses exercícios, toda essa questão de energia que a gente falou aqui hoje, era algo que meu pai já me treinava em casa. Então, para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, eu tinha 14 aninhos e eu fui tentar conversar com uma garota pela primeira vez. Ela virou para mim e falou, sai para lá que eu quero um garoto inteiro e não meio. Imagina isso. E aí eu tava triste, foi a primeira grande quebra. E papai chegou, botou um papel assim em cima da minha mesa de brinquedo que eu tava ali e falou, as 2 palavras mais poderosas do universo são eu sou. E eu falei, legal, posso brincar? Tipo, eu não tava nem aí, né, adolescente. E aí ele falou, não, vamos fazer um exercício. Escreve aqui pra mim agora 5 coisas positivas que você é, mesmo que você não acredite ainda,
mas escreve, coisas que você quer atrair. E aí eu tenho um aparelho de escrever, eu escrevi. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Papel, né, gente? Botei lá, rico, pá. E aí quando eu terminei, eu achei que eu tava livre. Ele falou, vem comigo. Eu segui papai até o banheiro, ele me pôs no banquinho, colou aquilo no espelho e me fez por 30 dias olhar no meu olho e dizer em voz alta quem eu era. E aquilo fez um upgrade na minha identidade. Aquilo foi um dos N exercícios que aconteceram. E minha mãe também nunca me tratou como alguém que tem uma condição de pôr na redoma, de vidro. Pra você ter uma ideia, quando eu ganhei a primeira cadeira motorizada, eu tinha medo, foi com 10 anos, eu tinha medo de dirigir. Eu só andava num corredor em casa, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Era o máximo que eu fazia. Um dia ela abriu a porta, literalmente, ela abriu a porta e falou assim, volta só daqui a 2 horas. Pá! E me pôs pra fora de casa. E eu tive que vencer o meu medo, vamos dizer assim. Tinha um amiguinho que morava no quarteirão. E eu fui de cadeira, aprendendo a andar na rua e tal. Então, assim, você é a referência que ela tem. Então, quanto mais você mostrar pra ela que ela é igual, que todo mundo é diferente. Tem gente que nasce com cabelo preto, com cabelo amarelo. Tem gente que nasce, né, com braço, outro sem braço. E por aí vai. Porque a criança não tem esse negócio. Eles entendem. Você dá uma explicação assim, pum. Legal. E vai. Lembra do seu filho lá, quando chegou lá, você falou, amigo do papai. Tá bom. Já era. Desencanou. Então, assim. Ele ficou seu fã, inclusive. É mesmo? Ele ficou uns 2 dias falando, nossa, o amigo do papai é incrível, o cara sem braço, sem perna, ele faz um monte de coisa. Aí ele ficou tentando simular, como é que seria? Ele achou incrível, tipo, um super-herói, entendeu, sabe? Que massa. Então, é isso. Então, o máximo que você puder, coloca e sem super proteção. E fala a real pra ela. Então, filha, você só tem que cuidar de uma coisa aqui, mas você é incrível, e muito, muito, muito reforço positivo do que ela tem de bom. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho, já tá fazendo, né? Um trabalho incrível. Boa, maravilhoso. Lindo, hein, cara? Marquinhos, pra fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra todo mundo. Uma mensagem que você acredita. Cara, se você fosse dar se você fosse dar uma palestra, né, ou se fosse chegar uma mensagem sua pra todo mundo, né, todo mundo, pá, vai aparecer na TV. Vai aparecer na TV. Pum, de todo mundo, assim. O que você ia fazer questão que todo mundo soubesse? Esse podcast fica no YouTube? Sim. Spotify também. Legal. Então, você pode estar assistindo isso daqui há sei lá quantos anos. Talvez eu não esteja mais nem aqui. Mas eu quero que você nunca se esqueça do que eu vou te falar agora. O tempo na vida, ele voa. Quanto você menos espera, puf, já foi mais um dia, já foi mais um ano. E aí, você para e fala, pô, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar? Aí começa o outro ano de novo. E tem uma estatística que diz que 15 de janeiro, 95% das pessoas que planejaram mudar alguma coisa já falharam. E aí você entra naquela coisa de eu não sou bom, eu não consigo. Você não tem que esperar o final do ano para mudar. Todo dia você pode fazer um pouco mais. Se dedicar mais à sua família, ao seu trabalho, sem pensar em nenhuma recompensa adicional. Faz isso por 3 meses. Você vai ver que sua vida vai mudar. Uhum. Se eu pudesse te deixar uma mensagem final, aproveita a sua vida ao máximo. Passa o maior tempo possível com quem você ama. Que pode ser a última vez que vocês estejam juntos. Real, a gente nunca sabe. Então a gente tem que aproveitar cada dia, cada minuto da nossa vida como se ele fosse o último, porque ele pode ser. Problema todo mundo tem. O lance que uma hora ou outra você vai resolver. E vai vir outro. E depois você vai resolver. E vai vir outro. Você não pode ficar esperando a ausência de problema para ser feliz. A felicidade está aí e de graça nas pequenas coisas. Então, bora ser feliz. Deus te abençoe, te guie e confia nele.
Bota, entrega pra ele. Entrega tudo pra ele. Sua vida, seu negócio, sua família, sua empresa. Você vai ver como a mudança vai ser rápida. Palmas para Marcos Rossi, senhoras e senhores. Meu irmão, foi maravilhoso. Yes! Foi Valeu, maravilhoso, irmão. tá? Obrigado. Maravilhoso, adorei. Vou colocar na descrição daqui, turma. Se você não segue o Marquinhos, tem que acompanhar as redes sociais, o Instagram. Tá com um podcast muito legal. Yes. Podcast Sem Limites. E teremos Caio Carneiro no Teremos, Podcast eu Sem em breve, Limites. já estou com o Marquinhos vendo uma data, estarei lá também, então podcast Sem Limites. Marquinhos, você continua voando, você continue inspirando muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo inteiro, Obrigado, tá? irmãozão. Saúde, vida longa, é um prazer sempre te receber aqui, tá bom? Deus te abençoe, irmão. Vamos que vamos. Você que chegou até o final, primeiro eu tenho 2 recados rápidos. Primeiro, se inscreva no canal para você não perder um só episódio. Faz isso agora, cara. Se inscreve no canal e já deixa o seu joinha, já deixa o seu polegares, tá? A música predileta do Marquinhos. e curta esse episódio, você vai espalhar para mais gente. Se você tá pelo Spotify, também acompanhe o nosso canal e deixa 5 estrelinhas, porque eu tenho certeza que você vai muito mais longe. Ele nunca mais vai pedir um like sem lembrar de mim. Marquinhos, amo você. Um beijo pra todo mundo, fica com Deus e tchau. E valeu, Valeu, nossa galera. plateia maravilhosa. Valeu, galera. Yes.